Olá, seja muito bem-vindo à nossa live pós-evento O Ponto Certo. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia miofascial restaurativa e terapeuta miofascial restaurativo. E eu quero lembrar a todos vocês que as matrículas para a turma do Mecanismo X estão abertas e que hoje nós abrimos a possibilidade de você que ainda não entrou, entrar ainda nessa turma do Mecanismo X via boleto. Então, se você não havia entrado, estava triste porque não tinha entrado, porque de repente não tinha limite no cartão, agora você pode entrar e fazer parte da família MacX por boleto. E você não vai usar o seu limite do cartão, tá bom? Se você tiver interesse e quiser entrar, parcelar no boleto, me chama no direct que eu envio o link para você, tá bom? Bom, Ronaldo, o que você está fazendo aqui hoje? Eu vou conversar com a Nair que é do Rio Grande do Sul. Eu vou bater um papo com ela, aí a gente vai bater um papo a respeito do mecanismo, o que é o mecanismo, o que um terapeuta, né, que hoje é um terapeuta miofascial restaurativo, consegue fazer com a metodologia do Mecanismo X. Tá bom? Vamos lá! Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Tem uma folhinha. Oi, Nair. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você tá me vendo ou não? Tô te vendo, tudo certinho, tá me vendo? Opa, Então, claro! estamos lindos na foto. Com certeza. Deixa eu Tá, te... deu uma tremida na sua imagem, mas acho que foi a internet. Bom, pode ser. pessoal que está nos acompanhando agora, sejam todos muito bem-vindos a essa live. E quero, antes de a gente começar, agradecer a Nair por ter aceitado participar dessa live aqui comigo, né, ter doado o tempo dela para falar com a gente aqui. Então, gratidão, Nair, gratidão de verdade. Eu que agradeço. E para a gente começar no pique total, eu vou falar para você, dizer o seu nome, o que você faz e a cidade onde você atua. Tá. Meu nome é Nair Moreira e você falou que eu sou do Rio Grande, a gente já se encontrou lá no Rio Grande, Sim, eu sei. né? Mas eu sou de Joinville, Santa Catarina. Ah, você é de Joinville. Joinville, Santa Catarina, para ver o esforço que eu fiz para ir Olha até lá. Novo Hamburgo, né, para encontrar com vocês, para a gente falar sobre o mecanismo, ver a importância do mecanismo, né? E qual a tua atividade profissional? Hoje eu sou muito mais terapeuta manual restaurativa, né? E é o nosso foco dentro do mecanismo X. E antes eu já fiz uma porção de coisas, porque até pela minha idade, se eu não dissesse que não fiz nada, aí ficava um pouco estranho, né? Então, eu sou formada em ciências contábeis, então Olha, eu não fazia avaliação e fazia todo esse processo que é do mecanismo, mas eu labutava com os números, né? Então, era ativo, passivo e tudo isso. Aí eu trabalhei mais de 30 anos no INSS e eu sempre trabalhei na área meio, na parte de administração, né? Eu não trabalhei na ponta, no foco que é a concessão de benefícios, né? Aí, então, eu trabalhei todo esse tempo no INSS, trabalhei um ano na aduana da Receita Federal, na parte de importação de produtos, né, que a gente confere, né, os carros, caminhões, tudo, trabalhei um ano lá. E, e o que mais que eu fiz? Aí depois, o que que aconteceu? Para resumir a história, para a gente ir direto ao ponto, né, que nós aqui trabalhamos no ponto certo, né? Então, eu vou exato. só
Vou só dar uma explanada assim rapidinho até para entender por que que eu vim parar no mecanismo X. Então, o que que eu fazia? Quando o meu marido ele adoeceu, então eu fazia todo aquele intercâmbio de cuidar dele, trabalhar e cuidar dele, trabalhar. Só ele ficou 17 anos com problema de saúde e com dependência mesmo. E aí, quando foi nos últimos 4 anos de vida dele, ele ficou acamado. E aí eu me aposentei para cuidar melhor dele. E nesse cuidar melhor, a gente entre hospital e casa, e a casa da gente vira uma enfermaria, né? Claro. Então eu me dediquei a isso com muito amor, com muita dedicação, e eu fui aprendendo o que fazer para tornar o sofrimento menos oneroso, menos sofrido, né? Para a gente ajudar para a pessoa ter uma possibilidade assim de mais tranquilidade. E com esse objetivo, eu comecei a estudar reflexologia podal e palmar, terapia oriental corporal, onde tem o shiatsu, onde tem tudo isso, né? Aí, com Reiki, também estudei Reiki. Então, eu fui para essa área de terapias holísticas e terapias manuais para casar essa minha vivência nesse tempo que foi necessário. Aí eu gostei muito, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, de cuidar delas, e quando você tira a dor de uma pessoa, para a gente ganha um dia, né? É sempre mais um dia, e as pessoas ficam tão felizes que eles agradecem a gente como se nós fôssemos pessoas diferentes, né? Já notou isso na tua vida? Sim. As pessoas têm uma dor, se lembram da gente. Conseguimos aliviar a dor dela, ela continua pensando na gente em forma de agradecimento, né? Porque a dor ninguém gosta, né? Como fala, a dor é uma experiência desagradável, né? Isso daí você fala todo dia. Posso falar você, né? Pode, Aí pode. você, aí você fala, porque às vezes outro dia chamavam você de veinho aí tudo, né? Aí eu vivo assistindo aí as lives, os vídeos, tudo. Às vezes tem hora que eu falo, eu vou desligar que eu não aguento mais escutar a voz do Ronaldo. Ô, Bom, Nai, deixa aí eu... eu comecei a fazer o mecanismo. Aham. Eu encontrei uma live, você numa live, no YouTube. É você sempre, a Simone, a Rô, tudo, né? É toda a equipe. E essa live, ela foi muito boa. Eu nunca vou esquecer dessa live. Porque ela foi assim um tanto completa. Para quem está procurando, ali naquela live ali é um momento ótimo para se encontrar. Ela deu certo, ela fechou, né? Aham. Por quê? Porque quando você entrou ali na sala e fica a pessoa filmando e tudo, aí veio um cliente de vocês, um paciente, um cliente. Aí você conversando com ele, né? Aí você falou na live que você já tinha feito a avaliação e já tinha feito a anamnese, porque só a live fica muito extensa se for fazer todo o processo na live, né? Aí o que aconteceu? Aí você falou, olha, ele chegou, ele estava com muita dor, e daí nós fiz a anamnese dele, fiz a avaliação dele, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu encontrei a disfunção no corpo dele. Aí você e pediu para ele, né, para se Uhum. permitir que filmasse e tal, tudo. Aí ele fez a foto, você fez a foto, né, dele, ele fez o movimento necessário ali, aí você falou, ele estava com muita dor na lombar e estava com dor na cervical.
no ombro também. Aí você falou, ah, já encontrei sua dor. Aí ele foi para a maca, e daí você foi trabalhar os adutores daquele lado, né, onde estava a disfunção, e sempre explicando, igual você faz, e conversando. E daí você foi dizendo que quando trabalha um lado no adutor, a gente tem que trabalhar no outro lado no piriforme, tem que trabalhar o peitoral do lado contrário, né? E daí você fez tudo isso na live. Aí eu prestando atenção, eu falei, mas que live maravilhosa, mas que coisa maravilhosa, que trabalho, né? Bom, e eu gostei. Isso foi abril ou antes até de 2023. Aí foi passando, aí eu comecei a acompanhar. Eu comecei a acompanhar e eu só fui iniciar mesmo o curso no dia 30, fazer a matrícula no dia 30 de junho de 2024. Ainda não faz um ano. Olha que Aí, legal. é, aí eu fiquei, só que eu fiquei bem perdida, porque ele é um curso tão completo que eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu fiquei um pouco assustada, sabe? Aí eu tive, assim, algumas dificuldades ali de me encontrar dentro do Nutror ali naquela maravilha toda. E assim eu comecei o curso. Agora, quer perguntar alguma coisa? Não, sim. Deixa eu falar para o pessoal entender. A Nair, gente, ela entrou em 2024, ela vai fazer um ano daqui a pouco, e ela já é certificada, tá? Ela é uma terapeuta miofacial restaurativa certificada. E a Nair, ela encantou muito a gente, porque a Nair entrou, vamos dizer assim, a Nair entrou crua no curso. Crua, crua, crua. E ela conseguiu fazer todas as tarefas, todas as atividades e conseguiu se certificar, mesmo fazendo o curso, né? Depois ela fez um presencial comigo lá em Novo Hamburgo, mas ela fez toda a parte dela online, ela não deixou de entregar nenhuma das tarefas online, e em nenhum momento ela reclamou para a gente assim, nossa, eu não vou conseguir, nossa, eu não vou poder fazer porque não sei o quê. Não, ela em nenhum momento fez isso, ela foi puxando o carro, né? E com quantos? Acho que com 8 meses, não, 7 meses você conseguiu o certificado, né? Não, eu levei quase 9 meses. Mas eu atrasei porque eu me mudei de cidade e Ah, nessa para mim estava mudança 7 meses. nessa mudança de cidade dá alguns desentendimentos ali na rotatividade, na rotina, né, da gente. Então, teve alguns clientes que ficaram lá em Barra Velha, aí eu vim começando aqui em Joinville de novo, aí os clientes, tem cliente que vem de lá aqui para Olha só. ser atendido. Eles vêm e às vezes eu vou lá atendê-los. Porque é quase 50 Dá quilômetros, né? 50 quilômetros. E, ô Nair, como que você chegou nessa live do YouTube? Como que você me achou lá? Então, eu estava lá assim, passeando, né? Vendo algumas coisas que eu gosto muito de estar ali no YouTube, no Instagram, né? E daí, de repente, eu vi o chamado, o nome, né, da live daquele dia, porque cada dia você coloca um Hã? nome ali na capa, né? E daí eu vi, aí eu falei, eu vou ver como que é. E aí eu fui vendo e fui gostando, como eu já contei, né? Hã? E aí aí uma vez você ainda comentou numa das vendas de curso que isso estava na turma 18, eu acho, ou 17, quando eu comecei a acompanhar. Aí eu lembro que uma vez você falou assim, não vai participar, vai se arrepender, assim, lá no WhatsApp, né? Mas eu estava com outros cursos fazendo, outras coisas, que ia amontoar muita coisa, juntar muita coisa, né? Aí eu falei, não, deixa eu terminar aí alguma coisa aqui para eu começar outra.
Aí eu comecei. Aí quando foi naquele início, eu gosto muito da teoria, porque se você não entende a história do assunto, é mais difícil para você entender a prática do assunto. Então, quando você fica desesperado, que você quer ver a prática, você quer ver aonde que vai apertar, né? Aonde que Uhum. vai mexer para curar a pessoa. E daí você não entende aquela história, quando você contou a história daquele rapaz que era menino e tudo, né? Então aquilo, eu presto atenção, acho que eu já assisti umas 4, 5 vezes. Aí eu fui A me história do Johnny. encantando. É do John. Eu fui me. Porque a história é quem traz a criação dos assuntos, das coisas que nós vamos fazendo na sequência, É. né? Porque se ninguém teve dor, ninguém procurou curar essa dor, não é? Aí, quando você foi contando aquela história, aí você foi para o outro módulo, aí e a gente todo ali, o pessoal todo meio desesperado, né? O que que vai fazer? Porque quando a gente entra, a gente fica meio desesperado. Aí você fazia aquelas lives de mentoria lá para ajudar, a gente não sabia nem direito o que perguntar, porque era tudo muito novo, né? Aí eu não sabia nem onde estava a placa, essa placa maravilhosa aqui que me acompanha pela vida Nossa fora. plaquinha de 1 milhão, a É, minha tá caindo essa, aqui. eu chamo ela de minha miúda. É. Ela é a nossa miúda, né? Porque ela é grande. Aí eu não sabia. Aí eu pensava assim, meu Deus, quando será que ele vai mandar essa placa? Onde será? Como que eu vou fazer? E a placa ali na minha mão, ali, era só lá naquele módulo, como que era o Dois. módulo 2? No módulo Módulo 2, 2, né? aula 2. Aula 2, é. Aí achava lá a placa. Aí cada coisa que. Aí eu enchi o saco da Simone, mandava mensagem para ela, mas eu não acho a tal da placa, eu sei o quê. Aí ela falava. Uma vez até você também falou, fez Um vídeo. uma mensagem de voz lá falando, fez um Tá? vídeo passo a passo. Aí eu pensava assim, eu vou deixar a vergonha de lado, né? E vou calçar a sandália da humildade e vou aprender isso tudo aqui. Aí eu fui encontrando o caminho. Só que quando eu encontrei a placa, imprimi e tudo, aí eu fiz igual o Jeca Tatu. Eu sentei assim e pensei, né? E agora? Né? Como que termina esse amarelão? Aí eu não entendia direito a correlação da placa, da avaliação do todo ali, com as fotos, sabe? Estava muito travado assim no meu cérebro. Mas aí eu fui na comunidade, o pessoal vai perguntando, aí eu vi que tinha pessoas mais atrapalhadas que eu ainda, né? Aí eu falei, ah, não, então eu estou indo no caminho certo. Aí, aí eu fui entendendo, mas isso foi lá foi na quinta tarefa, É, aquela que começa a anamnese, é a aquela, quinta. É a que quinta. começa, foi ali que eu entendi, comecei a entender essa correlação. Aí eu falei, ai meu Deus, agora eu estou entendendo. Aí eu levava ela lá para o quarto, lá, a hora que dava coragem, eu ia olhar ela, sabe? Às vezes era de noite, eu acordava assim, eu falava, mas eu vou dar uma olhada nessa placa. E eu pensei, acho que eu vou ficar doente, porque eu tô, né? Aí então teve a mudança, teve tudo. Aí tem outro problema também, que é a gente encontrar pessoas para as fotos, porque não é só o cliente chega, eu vou falar para ele da foto, muitas vezes ele não quer tirar foto. Outras vezes ele não quer que mande para o Facebook, por exemplo, que a gente tem que pedir autorização, né? Sim. E a pessoa não quer. Então, fica difícil. Mas eu tive, assim, uns colaboradores
bons, eu conversei, expliquei. Aí eu falei, ó, vou fazendo o tratamento em você, que é uma troca, né? Uma troca por conta de eu ir eliminando as minhas tarefas. E nesse decorrer de tempo, todo esse feito que vai acontecendo na vida da gente, eu fui me apaixonando, né? E fui passando. Quando você vai entendendo, você passa a ter um gosto diferente pela situação, né? Aí E fica ali, fácil, né? e ali Aí fica fácil. foram aparecendo os casos, aquela pessoa que chega todo torta e depois melhora, acaba a dor. Ela fala, mas não está doendo mais nada e tal, né? Então, aquilo ali vai te dando um gás, assim, para você continuar e continuar, né? Que E interessante, né? foi muito bom. Você sai de uma área de fiscal para uma área de acolhimento, né? De toque, de devolver função para a pessoa, de restaurar restaurar muitas vezes a vida da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem dor, ela tá sem esperança, ela não tá sorrindo mais, ela tá triste. E aí eu vi esses dias você colocou um resultado lá na comunidade também muito legal, foi muito bacana. Qual que Sim, foi? Uma sim. semana, 2 semanas, mais ou menos? Colocou Eu não me lembro assim. Eu sei que uma vez eu coloquei também. O que eu coloquei na comunidade? Uma outra live que eu assisti com a Érica, que você trabalhou e ela estava com dor no pé, né? É, E aquilo ali rendeu o pessoal, muita gente perguntou no WhatsApp para mim onde que estava essa live, né? Que eu salvei a live, né? é. Aí foi muito bom. Mas um caso assim bem interessante. Você quer falar alguma coisa? Eu posso Não, continuar. pode falar. Pode É falar. um acontecimento bem interessante assim que teve de um cliente. Até eu comentei numa live de mentoria sua. Aí a resposta que você deu assim, a minha pergunta, ela foi feita de forma indevida, assim, de forma incorreta. A minha pergunta. Hã? Eu queria saber uma coisa, eu sabia o que eu queria saber, mas eu não soube conduzir a pergunta. Hã? Aí a sua resposta também foi a Tramontina, né? Que, né? Tramontina. Aí assim, aí eu falei, não, mas eu não fico zangada nada. Eu gosto da tua forma de lidar, porque ela empurra a gente, sabe? Ela vibra, ela faz a gente correr atrás. Porque se fica muito naquela coisa assim, a gente acaba desleixando, acaba deixando de lado. Deixa para amanhã, amanhã eu vou fazer, né? O caso dele, você vai lembrar, eu acho que ele está na minha tarefa número 15 e deve estar na 21, que eu me lembro, se não tiver em mais alguma. Aí ele tinha o problema da hérnia de atleta. Aí, quando ele veio, ele tinha muita dor, né, na virilha, e ele Ah, tinha lembrei quem que é. aí ele tinha o problema da hérnia de atleta. Aí você falou, aí Hernia eu inguinal, não era? não, era uma hérnia de atleta e ela tá, que fala, como é que a gente fala, hérnia de atleta? Tem um outro nome, hérnia de atleta é apelido, né? Aí ela era interna, você não via ela, né? Na virilha, assim, ali, porque Então, tem hernia muito, inguinal. né? Chama, né? Era hernia inguinal, era. Eu É. lembro disso. Aí você falou assim, só operar. Essa foi tua resposta. Aí eu falei, ixi, nossa. Aí eu conversei com a Valéria teve muita participação, Hã? a, a Denair também, que já é Sim, formada há Denair um Vincourt. tempão, ela mora aqui em Joinville, né? Só que ela mora meio longinho de mim. Ela mora mais pra zona rural, não era? É, Denair? mas eu vou lá para ela me tratar. Sabe, de vez Que em quando eu legal. tenho alguma dor aí eu vou lá, ela faz acerta no ponto lá. E Ela é boa, cara.
E daí eu fui encontrando toda aquela. Eu não tive problema maior, porque eu tive, assim, pessoas maravilhosas, né? Tanto da comunidade como da equipe de vocês. E não foi aquele negócio da pessoa pegar na minha mão e vem por aqui que é por aqui. Não. A pessoa dá uma orientação ali e você destrincha aquela orientação. Uma, uma chacoalhadinha. Dá ó, mostra, ó, lá quem tem uma luzinha lá no fim do túnel. Hein, né? Aí Dá uma chacoalhadinha. dá uma chacoalhada, não pode chacoalhar muito, porque tá meio crocante. Tá meio crocante. Mas aí esse rapaz, ele tem 49 anos. Eu não sei se, eu acho que é 49. Sim. Ah, eu tenho até as anamnese aqui do meu lado. Agora eu vivo assim, sabe? É placa, é anamnese, é não sei o quê. Bom, aí ele falou para mim, olha, eu tenho muita dor e eu não estou conseguindo dormir, eu estou tendo dor de cabeça. Aí ele tinha dor no ombro também, até estava meio, né, um Uhum. ombro mais baixo que o outro. Aí eu fiz a anamnese dele e tal, aí eu fiz uma avaliação, fiz as fotos, examinei junto com ele, mostrando, olha como está isso aqui, olha como está esse aqui, né? E tinha bastante, eu pensei, meu Deus do céu, tem bastante defeitinho, né? Eu pensei, né? Isso vai ser difícil, tem bastante coisa aí. Aí fui ver a respiração, né? A respiração, ela não estava aquela respiração paradoxal ali, aquela bem forte, né? Ela estava assim, médio, estava mais ou menos, mas tinha que ser tratado. Aí eu comecei, liberando adutores, liberando piriforme, liberando pictínio. Aí eu fiz um trabalho bem bom na liberação do pictínio por conta da virilha, né, que Hã? tinha o problema. E fomos trabalhando. Aí eu combinei com ele 6 sessões. Aí ele veio na quarta sessão, na segunda ele já falou que estava com menos dor e estava dormindo bem e, né, e foi melhorando. Mas na quarta sessão ele chegou assim meio desanimado. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, conversei com o médico e eu vou fazer um exame para agendar a cirurgia. Vou fazer a cirurgia da hérnia, né? Aí até eu fiquei desanimada, né? Aí eu falei para ele, mas eu não demonstrei. Eu falei para ele, não, tudo bem, a gente tem que procurar os caminhos, né? Nós trabalhamos numa integrativa, né? Sim. Você procura o caminho, não tem problema, não vou ficar chateada, nada. Aí ele foi, fez o exame, eu não sei se ele fez ultrassonografia, ou não sei qual exame de A imagem ele fez. ultrassom faz. Hernia É, inguinal, ultrassom. é ultrassom. Então, aí ele fez ultrassom. Aí, quando foi na quinta sessão, ele veio. Aí, quando ele chegou aqui, ele chegou meio assim, esquisito. Ele é meio vergonhento, Hã? vergonhoso, meio assim, meio, né, retraído. Aí ele falou assim para mim. Eu falei, e daí? Foi fazer o exame? E daí? O que que deu? Tá melhor? Trouxe o exame? Porque eu não entendo muita coisa do exame, não, mas a gente já dá uma animada, né? Vamos, vamos ver esse exame. Aí ele falou assim: vou falar uma coisa para a senhora não vai acreditar, não vou fazer cirurgia. Eu falei, por quê? Ele falou, a hérnia sumiu. Olha, Ronaldo do céu, eu não queria acreditar naquilo que eu estava ouvindo, sabe? Era muito fantástico, era assim, era uma coisa até dava arrepio. Aí eu olhei para a cara dele assim, arregalei o olho, né? Aí eu falei, nossa, mãe do céu, mas Deus é tão bom, meu Deus, é isso. Aí eu falei, bom, mas vamos continuar o tratamento, né? Era Aí eu vou 6, né? olhar, aí vou olhar, eu tinha feito 4, ia fazer a quinta. Aí eu examinei e tal, tudo. Aí eu falei, bom, vamos continuar. Vamos fazer uma liberação aí que ele estava com problema no hálux, né?
no Hálux, dedão, dedão. no hálux. Aí o hálux dele estava empinado assim, sabe? Não chegava no chão, ele abria e não chegava no chão, Sim, assim, no solo ali. ele ficava aberto sim e levantado. Ficava assim, querendo sair correndo. Aí a pessoa bota o calçado, é claro que vai doer aquilo ali, né? Aí tá. Aí eu falei, bom, vamos arrumar isso aqui também, né? Vamos, porque aqui o negócio é apertar os parafusos, como diz o Leandro, né? Vamos É, apertar os apertar o parafusos. parafuso certo. É. Aí eu falei, vamos tratar isso aí. Aí eu tratei todo o lado, tensor da face lata, o trato, e tratei aqui a tibial dele, o Vibulais. gastrocnêmio, sabe? Eu fui fazendo um tratamento todo nele ali, e depois eu fiz a mobilização, aquela que Os você ensinou, sabe? metatarsos. Aquela do sanduíche ali, meu, aquilo é ouro, né? Aquilo é maravilhoso. Aí eu fiz a mobilização, aí fiz tudo aquele trabalho direitinho. Aí ele levantou para caminhar e ele falou assim: Meu Deus, que coisa mais leve. Estou me sentindo assim, né? Uma sensação muito boa. E depois ele veio para a sexta sessão, que a gente tinha combinado até a sexta sessão. Aí eu trabalhei mais, aí eu fiz as costas dele também, tava C. meio, tava meio alto, assim, dos dois lados da coluna, né? As Ah, espinhas da goteira. coluna. É a É, goteira. ela tava assim, meio alto. Aí eu falei, vamos trabalhar isso aqui também, aproveitar que já estamos aqui. Aí botei ele aqui no puff, né? Já fiz aquele rolamento lá e já tratamos. Menino, olha, ele não voltou mais, sabe? Não, olha que fantástico, né? O cara que tava para fazer cirurgia, você marcou 6 sessões com ele. Na quinta sessão ele já chegou melhor. A sexta É, já fez com ele sem dor, né? E aí eu quero te perguntar uma coisa. Agora eu quero te perguntar. Nair, quando você entrou no mecanismo, você viu todo aquele conteúdo e que ficou com toda aquela confusão, você esperava que um dia você ia chegar num resultado desse? No meio de toda aquela confusão, no começo? para falar bem a verdade mesmo, eu não. Foi uma evolução assim que nem eu fui acreditando, sabe? Foi assim, a multiplicação dos pães, a multiplicação do vinho e a água, o vinho transformando, água transformando em Água em vinho. vinho. Água em vinho, tudo, e eu fui pensando, meu Deus, e daí as pessoas vinham, e daí eu botava a minha maca dentro do carro, e ia onde tinha um café, numas amigas, marcava um café na casa de uma amiga, eu nem falava, eu levava a minha maca dentro do carro, chegava lá, eu já oferecia, né? Aí, é claro, é voluntário, né? Aí eu fiz Sim. bastante trabalho voluntário em troca das fotos, em troca Ajudou disso. muita gente. Ajudei, é muito bom, isso faz muito bem para a gente, eu gosto muito disso, né? Aí eu já fiz tudo, e o pessoal gostava, e daí comentava, aí sempre você ganha, mesmo que você ganha um cliente em cada, sabe, em cada situação dessa aí. Aí quer perguntar mais? Sim. Eu tenho uma Agora, coisa para te perguntar também. agora eu vou perguntar um monte. Pergunta. Só não pergunta coisa difícil. Não, ó, uma pergunta que eu acho que o pessoal está esperando eu fazer, né? Que é assim, Nair, hoje, quando um cliente chega para você, você consegue avaliar ele e diagnosticar o ponto certo da dor dele? Consigo, até pela história que eu te contei, né? Sim. Aí eu me lembro todas as suas aulas, todo o seu curso lá. Eu me lembro, ele está tudo encapotadinho aqui. Porque aí o que que eu falo? Tem que ter o acolhimento, tem que ter anamnese, onde você já vai suspeitar ali, vai entender uma série de condição
que a pessoa está vivendo, está passando no momento, né? E como tem coisas que são físicas e quantas emocionais, né? Que traz essa Muito. situação, aquelas tuas aulas sobre dor, sobre tudo, que eu fico lá, né? Às vezes é de noite, eu estou ali escutando. Eu só paro quando eu vejo que o meu cérebro fechou a tramelinha, Desliga. assim. Mas aí eu faço as fotos, aí junto com a pessoa eu mostro o que a gente encontrou na foto, né? Na DT, na foto, e eu falo, olha, eu vou ter que fazer tal coisa assim, 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 porque nós encontramos isso assim, assim, né, na foto, porque a foto mostra, né? Ela mostra Exato. pra gente ali. Então, aí uma coisa que eu tive problema, assim, sabe quando que eu fui entender, assim, melhor? Eu acho que na tarefa 21 que eu estava assim, mas estava muito chateada. Porque se eu não consigo, eu vou até conseguir, Aham. sabe? Aí eu estava assim, chateada ali. Eu não conseguia entender o bendito da dorsiflexão. Ah, é verdade, das fotinhas ao contrário. E aquilo acabava comigo. Aí eu ia lá e via você fazendo aquele vídeo com a Vitória. E depois aquele vídeo que você fez também que tem no próprio curso, né? Sim. Aí eu ia vendo aquilo ali. Aí eu falava, não, eu não vou errar mais essa foto. Agora eu sei o que eu estou vendo. Eu Não, e tenho que era só ver, aquela, né, Nair? eu Era tenho só que ver. aquela. Era só aquela. Eu tenho que ver a tíbia, eu tenho que ver o tornozelo dele, eu tenho que ver como é que está aqui. E botava virada a foto. Ai, meu Deus do céu! E dali 2 minutos a Valéria já escrevia assim. A foto continua do mesmo jeito, tinha que ser do lado contrário. A outra lá, a foto tinha que ser do lado contrário. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. Aí eu até demorei para mandar a tarefa 23. Se você soubesse, aquela tarefa 23 eu fiz acho que umas 3 vezes. E parece que virava o meu cérebro na hora daquela foto, daquele Não, e se vídeo, for ver, é o teste mais fácil de fazer, né? mais fácil. E eu sabia o que eu queria, mas na hora da foto eu tirava errado. Aí, mas até que daí saiu certo, né? Aí tem uma colaboradora, até eu conheci essa moça, não faz assim tanto tempo, sabe? Por intermédio de outros conhecidos, acabei conhecendo, mas é uma pessoa especial, ela. Aí ela sempre era minha cliente de outros tipos de tratamento, né? Aham. Aí ela falava para mim assim, se a foto ficar errada, você me chama que eu venho e a E gente faz. corrige. Aí eu falava assim, mas depois que a foto já foi, aí o Ronaldo disse que não é para mandar a foto certa depois da tarefa. Porque você fala assim, você vai corrigir na Na próxima tarefa. outra. Ué, senão não acaba. Não vai mandar aqui. Aí eu falava assim, meu Deus. Aí eu falava para ela, ó, cada vez você vem com uma roupa de uma cor, senão ele vai pensar que eu tô pegando a foto lá da outra vez, né? Mas Reciclando. mas Reciclando a foto. foi muito assim. E as coisas, Ronaldo, começaram assim, estão acontecendo assim na minha vida. Depois que eu entrei nessa terapia holística, tudo, as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma mais prática, sabe? Parece assim que não está tendo, graças a Deus, né? Não está tendo muito aquela coisa de você ficar correndo atrás e vai, não dá certo. Sabe aquele ônibus que você dá sinal para ele, ele passa e não te pega e você sai correndo atrás? Não, parece que deu aquela deslanchada, né? Assim. Aí eu faço encontro com pessoas no Sesc. Sei, sei, sei. Aí eu faço um encontro lá e tem 3 turmas que desse encontro, né? Tem segunda, terça e quinta. E eu faço na segunda, que é logo já para desocupar a semana, né? Aham. Segunda-feira à tarde eu vou para o Sesc.
Aí o meu instrutor lá do nossa turma, ele deu as dinâmicas, tudo, né, para nós ali, né? Aí alguém estava com uma dor na lombar, estava mancando, ai, minha lombar. Aí eu fui, mas já estavam indo embora. Aí eu falei para o instrutor, eu falei assim, ah, meu Deus, se ela soubesse que eu tiro essa dor que ela está sentindo, né? Aham. Aí ele falou, tira. Aí eu falei, ah, eu sou terapeuta miofacial restaurativa. Aí ele falou assim, ah, é? Porque eu não sabia que ele está terminando a educação física, Ah, ele é o sabe? estagiário. É. Aí ele que é o nosso instrutor. Aí ele falou para mim, aí eu falei para ele, falei uns nomes, né, das peças, das peças do corpo. Aí ele falou assim para mim, nossa, você sabe mesmo. Ele falou, eu faço. Aí que ele falou, eu faço educação física, e tal, né? E você sabe mesmo. Mas Aí tá você não pensando quer. o quê, né, Daí? Tá Aí pensando o quê? ele falou assim, você não quer vir fazer uma apresentação aqui para a turma? Aí você Olha. faz uma apresentação para as três turmas, ele disse, né? Aí eu falei, se o Ronaldo escuta, ele vai ficar arrepiado. Não, tem que fazer, ué. Vou ver o que a Nair vai falar para esse monte de gente. Não, vai Aí, fazer assim, sim. tem umas 30 pessoas cada turma, né? Aí na outra vez eu levei a minha marca junto. Aí já fiz só que ele pediu para eu fazer alguma prática. Assim, aí eu falei para ele, olha, é muito sério isso, porque pelo mecanismo nós temos que fazer anamnese, tem que fazer as fotos, tem que fazer avaliação, tem que fazer tudo para depois mexer em algum lugar. Aí eu falei para ele, mas tem alguma coisinha que a gente pode até fazer uma explanação no todo, Uma palestra, né? falei da escola, falei do mecanismo X, falei como que funciona, falei, até fiz propaganda da escola lá. Aí falei, né? Falei que tem os cursos, tudo. E daí eu falei, olha, então vou fazer uma apresentação na prática para alguma pessoa, porque o instrutor nosso pediu, né, para fazer. Mas aí eu mostrei, tirei uma anamnese, eu fiz uma anamnese para quando eu vou palestrar, que eu fico ensinando para os outros. Olha É só. bem desse tamanho aqui. Aí eu passo a anamnese, aí eu falei assim, aquele que quiser fazer algum dos tratamentos mais simples, eu vou fazer algumas perguntas, porque a bandeira tem bandeira vermelha, tem muita coisa que a gente não pode, né? Você vê lá uma coisa, vai falar, não, vem aqui que eu vou desmanchar esse caroço. Não é por aí o negócio, né? Não é aí, né? É, Nós não não é somos aí. desatador de nó, né? Aí eu sei, aí tá, e concordaram tudo. Aí eu fiz um teste de respiração, depois das perguntas, tudo, né? Fiz a foto da respiração, aí a respiração tava muito ruim, tava travado, tudo. Aí eu falei assim, então vamos fazer uma liberação dos anexos abdominais, né? E uma liberação do externo aqui que não vou matar ninguém, né? Não tinha diabetes, não tinha isso, não tinha nada, né? Aí eu falei, então vamos fazer isso para as pessoas terem uma noção. Aí todos eles, mas olha, ficaram tudo de pezinho em volta, querendo ver o que eu estava fazendo. Perguntaram, o que perguntaram, sabe? Aí queriam o meu telefone, aí vinha um e falava na minha orelha assim. Eu me senti a rainha da cocada preta. Que Olha, legal, velho. Que legal. Fantástico. aí fui na outra turma, fiz a mesma coisa, Mesmo né? procedimento. Aí expliquei para eles que eu não podia fazer os atendimentos mais aprofundados por conta da nossa rotina do Sim, curso que é dessa forma, né? Porque senão a gente destrói aquilo que a gente levou tanto para aprender. sim. Apesar que tem muita coisinha que a gente vai fazendo, vai vivendo, vai estudando, a gente
olha para a pessoa, você já sabe até o que fazer, né? Mas a Sim, gente não pode fugir da nossa rota, que é essa sim. do. Mas eu fiquei bem feliz. Sabe que eu fiquei tão feliz Nossa, no primeiro, fantástico. na primeira apresentação que eu fiz, que eu não consegui dormir à noite. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí dá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí eu falava, né? E aqui no prédio que eu moro é muito silencioso, tudo, né? Aí eu falava assim, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, não, acho que eu vou ter que levantar e fazer umas orações para acalmar meu coração, porque eu fiquei muito feliz. Foi Que muito bom. legal, cara. Ô, Nair, ouvindo isso aí agora, e sabendo que hoje, né, você consegue diagnosticar e consegue diagnosticar muito bem, eu te pergunto uma coisa assim: o que que é o ponto certo para você? Olha, para mim, o ponto certo é aquela descoberta que você faz, né? Você está indo numa viagem, né? Aí o teu carro está acabando o combustível e você não se deu conta. A gente é muito zeloso nesses pontos, né? Mas tem hora que passa, né? Aí você está com o carro quase acabando a gasolina. Aí você fala, e agora, meu Deus, né? Mas aí você não tem nada para te indicar, assim. Você não tem celular, essas coisas que indicam nada. Você está meio às cegas. Aí, de repente, pinta um amarelão lá na tua frente, com verde e amarelo lá, né? Ou é BR, ou é Ipiranga, ou é, né? Aí você fala assim, caramba, esse é o ponto certo. Aí você para teu carro e abastece, né? Aí você pode continuar o caminho. Então, eu acho que o ponto certo é aquele que leva a gente para salvar aquilo que está acontecendo de perigo, de riscoso ali na sua vida, né? Outro dia eu fiz isso. Outro dia eu estava na estrada, o meu combustível ali, nossa, meu Deus, eu não vi nunca deixei o combustível ir para reserva lá, né? Reserva. Aí eu falei, mas que coisa, tem que prestar atenção. Eu falo comigo mesma. Aí eu peguei, entrei já tinha um posto lá que eu conheci, entrei lá, abasteci. Aí pedi pro cara dar uma olhada lá na frente, botar água, essas coisas, né? No motor lá. Aí ele falou para mim assim, o óleo do teu carro tá baixo. Mas eu estava tão com a minha cabeça ocupada, assim, eu estava meio desconectada da realidade, porque faltava um mês ainda para eu fazer a revisão, né? E o meu Ah, carro é uma vez por ano que troco óleo. Aí o que que eu fiz? Aí naquilo que ele me falou, eu não parei para refletir, né? Eu falei, puxa vida, acabei de achar um ponto certo, que foi o combustível, né? Tô com outro problema. Vou ter que achar o ponto certo agora pro óleo, né? Que tem que trocar esse bendito desse óleo. Aí cheguei aqui em Joinville, fui olhar o meu e-mail, a Volkswagen mandando e-mail para os clientes que tinha uma tá com problema. promoção para troca de Ah, óleo. promoção. Aí eu falei, poxa vida, olha o ponto certo aí de novo, né? Então eu falo assim, o ponto certo é aquela salvação da lavoura, né? A Sim. salvação da lavoura. Porque a dor, você se desespera, você entra né, naquele conflito ali com a gente, com a dor da pessoa, com o sofrimento da pessoa, é o ato em si, né? Aí, mas quando você enxerga a forma de você socorrer aquela pessoa, é o ponto certo, é isso, né? É aquele milagre da vida, né? Exato. É um milagre da vida. Eu acho Olha isso. aí. E agora uma coisa que eu fiquei curioso. E como que você se sente hoje conseguindo fazer todos esses negócios? Olha, eu me sinto assim, é, cheia de gratidão. Parece que a humildade da gente parece que ela aumenta, né? Eu me sinto assim, eu não me sinto, sabe, assim, e eu, né? Não. As pessoas que falam para mim. Nossa, mas você faz isso. Agora quer ver quando as pessoas elogiam assim,
Nossa, com toda essa idade você faz tudo isso. Aí eu falo assim, eu falo para você ver como tem gente preguiçosa, todos esses novos aí que podia estar fazendo, e tá aí tudo, né? Tudo mancando, né? Uma coisa mais interessante que acontece na vida da gente é que quando a gente se torna um terapeuta, é, Um TMR, é, que toda vez ali terapeuta miofascial porque restaurativo. eu falava assim, sou terapeuta manual, sou terapeuta miofacial manual, ah, não, terapeuta manual restaurativo, né? Então tem hora que embola meio no centro. Aí eu. Ai, o que eu ia falar? Eu perdi um Não, tem pouco. hora que tem gente que fala assim, Tem hora que tem gente que fala essas coisas pra gente, né? Que admira. Aí vê eu tava carregando falando que a aquela. pessoa falou, com essa idade você tá fazendo isso? Então, aí eu falo, para você ver, tem tanta gente preguiçosa, gente nova que podia estar fazendo e não faz, né? Mas aí eu vou e ainda carrego aquela maca, minha máquina, apesar de ser portátil, é pesada, né? Aí Exato. eu junto a alça dela assim, ó, e vou embora carregando. Aí se aparece alguém para ajudar, beleza, né? Aí ajuda. Mas o que eu ia dizer para você, eu acho que eu nunca tive soberba ou achar que no meu trabalho eu sempre tinha chefias e tudo, eu trabalhava e eu puxava mesmo, né, o meu trabalho. Eu trabalhei muitos anos num setor de licitação, onde eu era presidente, eu era leiloeira, e ali tinha muito estudo, muito número, muita coisa, né? Muita empresa envolvida, empresa do Brasil inteiro. Então, naquela coisa ali, eu nunca subi no salto, Que sabe? legal. Para mim é uma coisa normal e são, assim, bênçãos que Deus oferece para gente, que esse universo oferece para gente, né? Por merecimento e a gente recebe e agradece, né? E o instrutor vendo você fazer tudo isso? Porque eu acho que o instrutor nunca imaginou que você soubesse fazer tudo isso, né? Não, ele conversou comigo, ele ficou encantado. Aí eu falei para ele, ó, agora uma outra hora aí, vamos fazer uma anamnese de você, e, né, que é mais fácil, porque ele não está mancando. Eu falo, ó, Uhum. vamos fazer uma anamnese de você, vamos fazer aí um jeitinho, tudo certinho, e eu faço a apresentação com tratamento em você, para as pessoas verem direitinho como que fica mais encantada, né? Mais encantada ainda. Aí a mulher falava para mim assim: ai meu Deus, eu tô com meu intestino preso. A outra falava: ai, eu tenho tido tanta dor de cabeça. Aí eu falava assim: ó, eu tenho uns cartõezinhos que eu pedi para pedi para fotocópia fazer no Fazer, cartão, aquele cartãozinho lá, né, para não quebrar sei, assim. visita. Só assim lá, assim, ó, Nair Moreira, terapeuta manual, e o meu telefone, só, né? Porque eu faço umas 8 coisas, né? Então, se eu fosse colocar tudo ali, eu tinha que fazer uma placa, uma placa dessa. Aí eu já falo assim, ah, toma o meu cartãozinho, ó. Se gostou, né? Tá aí o cartãozinho. E daí vai. Mas eu tô bem feliz, Legal. assim. Eu acho assim que a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Fala assim, quantos anos você tem? A gente sempre tem o que falta, né? O que É. foi, não foi, passou, né? Eu falo assim, eu tenho 8 anos, 8 anos, 8 anos pela frente, né? Então a gente nunca sabe, mas são propósitos. Ainda meu filho, ele é procurador federal, né? Ele mora em Londrina. Uhum. Aí a gente conversa, troca ideias, né? Aí ele gosta também das terapias holísticas, então a gente tem assim tem prosa, né? Tem prosa. Aí ele fala para mim, né? Ele fala: "Ai, mãe, vai em frente, não desista. Vai atrás do seu propósito, não para", né? E Verdade. assim, e assim vai. Um levanta a moral do outro. Mas estou bem feliz, gostei, não me arrependo de ter feito.
já fiz 3 filhotes, aí a turma fala assim, o que que é filhote? Aí eu falo, não, é que o meu professor, ele faz assim. As Quando, imersões. quando ele vê que as pessoas estão tendo uma dificuldade em algum assunto, ele faz um filhote daquele assunto. Aí eu falei, fui lá em Novo Hamburgo fazer um filhote. Aí eu fiz também a imersão do pulso central. Aí eu fiz o mecânico da lombar, né? Mas aí já online. E aí eu falei, então, aí quando a gente está com dúvida, a gente faz um filhote desse ali e está sempre Se atualizando, né? estudando. É. Aqueles que você faz é short? Aqueles curtinhos lá que você faz lá Rios? no Rios? Rios? Mas no Facebook é short, né? O nome. No YouTube é short. Ah, não, é short é no YouTube. É. No Facebook é É Story. Rios, né? Ah, o Ah, Store é aquele que a gente coloca todo dia, né? é. Aí aqueles curtinhos lá que você fala assim, tá com dor aqui na lombar, aí você vai aqui, você fala, mais uma coisa que eu não te contei, foi isso que eu esqueci lá atrás. Agora eu lembrei, tá vendo? Estudei anatomia. Peguei. Peguei firme. Tem uns médicos que eles postam umas lives sobre Aham. anatomia, porque eles são professores Na no universidade. universidade. Tudo. Então, eles têm. Eu entrei naquele ali, naquele negócio, ó, e daí eu falei, eu quero aprender o nome de todo esse manguito rotador. O que que protege o manguito rotador? O que que eu vou tratar aqui, né? Aí outra coisa, qual é a disposição das fibras ali dos músculos, né? Quando Aham. você vai trabalhar, o que que é o serrátil isso? O que que é o serrátil isso? Menino, mas isso é bom demais, cara. Olha, tem que ter umas aulas lá que a gente tem que ter estômago, mas assim, no geral, é maravilhoso, né? E quem era a Nair antes do Mecanismo X, profissionalmente falando, né, como terapeuta, quem era a Nair antes do Mecanismo X e quem é a Nair depois do Mecanismo X? Olha, ali, antes, antes eu já, claro, a gente sempre está aí na luta, sempre está fazendo alguma coisa, nunca ficou parado ali esperando, né? Mas o mecanismo X é uma outra situação. Ele te traz uma informação tão boa, tão valiosa, que não tem assim uma comparação, sabe? Ele é único. Eu falo, porque eu já fiz muitos cursos, então a gente já consegue avaliar o, a explanação, a didática, a boa vontade de cada instrutor, de cada professor, né? Aí, no mecanismo, você e a Simone, a Rô, a equipe toda de vocês, elas têm um quê de ajudar as pessoas, um quê de que a gente sente que você se interessa que a gente aprenda, Sim. entendeu? Não é assim, vou trabalhar aqui porque é o meu meio de vida, eu vou ganhar dinheiro. Você mesmo fala isso de vez em quando. Aí, mas é assim, eu quero ter mais pessoas para tirar a dor de quem tem a dor, né? Sim. E é isso que a gente, isso que cativa, vai cativando, né? Às vezes, quando você dava aqueles gritos lá no começo, que falava assim, que você falava, eu lá toda encabulada, e você falava assim, 2 vezes a largura da pelve, 2 vezes. Aí eu pensava assim, meu Deus do céu, vou morrer disso. Eu acho que eu estou no curso errado. Aí, mas só a Rosângela fica, às vezes, meio, né? Assim, meu Deus do céu, aí traz café, traz água, traz tudo, né? Mas eu falo assim, ó, essa forma, esse formato aí, não é uma pessoa que fica ali gritando, ensinando e gritando. É o grito na hora certa,
sabe? Porque nunca mais eu vou esquecer que é 2 vezes a largura da pelve, né? Porque olha, era assim aquele negócio. É. Então, como eu me sinto agora, eu me sinto assim, realizada, eu me sinto de bem com a vida, e eu sei que eu posso ajudar melhor as pessoas, né? Eu já vivia ajudando, mas eu posso ajudar melhor. E eu não parei, não, eu continuo estudando, eu continuo. Eu vivo com a minha mesa aqui, minhas coisas, né? Aí quando alguém fala que vem, eu junto tudo, tudo, escondo tudo. Já Ô, tem um Nair, lugar. e tem gente que fala assim, eu não vou entrar no mecanismo porque ele é online e eu não vou aprender. Aprende ou não aprende? Aprende, aprende por conta do Ó, formato. Eu se não acho que é aprender, mais, eu acho que esse formato é que leva a pessoa a aprender, sabe? Ali você vai na comunidade, né? Ali você tem as mentorias, aquelas aulas que você dá, que você oferece, traz para gente ali tanta coisa. E eu vou te falar uma coisa, cada live, cada vídeo que eu assisto seu ali, que você está ali falando, fazendo, eu sempre aprendo alguma coisa, sabe? Eu sempre aprendo uma coisa nova, cara. Aí tem um negócio lá que você está fazendo que eu nunca tinha visto. Eu penso assim, essa eu não vi ainda, né? Aí, ó, mas pô, não tem almoço que me prenda, sabe? Falo, não, eu preciso ver essa aqui agora. Aí eu vou aprender aquele ali. É um trabalho que tu faz lá no gastrocnêmio, do lado ali, assim, sim, sim. e você não é só aquele que você desencarcera assim, É. né? Aquele que você trabalha aqui, que você faz. Tem um que você fala, onda, onda lá, onda, vai na onda, uma onda, uma onda. Você, meu Deus, golfinho, você fala. É. Eu gostei daquilo. Aí eu falei, não, aquele eu não tinha visto. Porque não dá para colocar tudo lá no curso, né? Porque senão vai ficar. O nutror vai. Na verdade, no curso sempre vai ter um jeito de fazer, né? Mas eu faço às vezes diferente nas lives para vocês verem que não tem uma Tem, técnica correta, né? O que tem que que tem estar correto outro. são as propriedades, né? É, Respeitar as propriedades. Do jeito que é. vai fazer, não importa muito. O que importa é respeitar as propriedades do tecido, né? E a pessoa entender também que essa densificação da pele da gente ali, junto com vai falando Fácil. aí, com a fáscia. Então, que essa prisão ali, né, que vai causar dor, ninguém sabe disso, porque ninguém nunca ouviu falar, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui ouvir falar no mecanismo. Sim. Então, por isso que é interessante. E ali você vai, né? E Depois eu vou mandar essa live para todos meus amigos. É, você sabe que eu vou marcar você nessa live, e essa live, se aceita a marcação minha, ela vai ficar no teu perfil, sabia disso? que bom. Só que Então, você tem que aceitar a marcação. Eu vou marcar você, vai vir uma mensagem, aí você aceita colaborar. Vai pedir para você aceitar a colaboração. Aí você aham. aceita pelo teu perfil, entendeu? Como que é teu Instagram? Sim. Nair Moreira? Nair Moreira Pereira. Não, o Instagram tá Nair Moreira Pereira? Nair Moreira Pereira. Ou Não, só pois Nair vamos marcar. Moreira, sei lá. Nair Moreira, Nair Vai ver a Moreira foto, Pereira. não acha? Ô, Nair, Pode. agora chegou a tua vez de fazer uma pergunta para mim. Então, eu tinha pensado a pergunta que eu ia fazer para você. Tinha pensado lá assim, antes do almoço. Eu não anotei, eu esqueci. Já tinha até armado o esquema. Eu pensei assim, olha, eu não anotei aqui mesmo, mas porque eu anotei alguns pontinhos aqui, né? Mas Hã? a pergunta que eu ia fazer, eu pensei assim, nessa aqui eu vou pegar ele. Mas eu esqueci. Ai, ai. Olha, o que que eu ia perguntar para você? Assim, de pronto, assim.
né? Tanta coisa, a gente pergunta tanta coisa, porque as perguntas vão surgindo, né? E eu já perguntei muita coisa para ti, né? Nossa, quantas coisas assim que eu perguntei, né? E sempre fui bem atendida, sempre respondeu. A Simone tá lá, eu fazia cada pergunta, depois que eu mandava, teve coisa que eu falava assim, ai meu Deus do céu, acho que eu vou lá pagar, pagar para todos. Aí, quando eu falava, vou apagar para todos, ela já estava mandando a resposta. Já não tem mais jeito. De mais jeito. Aí eu falava, e nunca, nunca teve assim uma palavra mais áspera, mais assim, ofensiva, né? Que fizesse a gente pensar assim, oh, meu Deus do céu, né? Igual eu falava assim, onde que está essa placa? Ainda eu chamava de mapa. Eu chamava de mapa, não chamava de placa. Aí, porque eu tenho um mapa de outras terapias, eu tenho um mapa, né? Uhum. Aí eu chamava de mapa. Aí teve um colega lá na comunidade que escreveu assim, mapa, pôs uma interrogação. O que será que ela está querendo falar? Aí outra falou assim, eu acho que ela está falando da placa. Então, eu ia fazer um monte de pergunta, né? Eu ia perguntar umas coisas, assim, um monte, sei lá, eu não sei o que eu ia perguntar. Eu esqueci. Eu esqueci, porque eu corro marcar, sabe? Quando eu penso uma coisa, eu tenho, só do seu curso, olha, rapaz, eu tô no quarto caderno. Aí esse aqui eu comprei com 370 páginas. Já tá tudo escrito, cara. Esse aqui. Aí eu tenho a minha caderneta que é de casa. Aí eu lembro de uma coisa, eu corro lá e anoto. Eu falo assim, não, não, esse negócio de Alzheimer, essas coisas. Hã? Vai pegar ou não? Não. Aí tudo assim, sabe? Mas eu esqueci mesmo. Aí, mas eu ia perguntar coisas bem boas, assim. Eu até, de repente, nem ia perguntar, ia dizer para você, continua assim como você é, só se cuida para não ficar muito empolgado assim, para não fazer mal para você, né? Lógico. É, porque Ei, tem hora e, que eu e falo, ai, agora vai ter um treco. você viu que agora eu sou mais calmo, né? Olha, eu acho até que você está mais calmo nesse sistema. Mais calmo, nada, tem hora que dá uns gritos também. Sim, tá a mesma coisa. É, tá igual. Mas um conselho a gente sempre dá, né? Assim, eu Sim. sou mais velha e você tem que respeitar. Ó, é, Criança mais velha, você fica quieto. é, Só um. é, não se empolgar demais em determinados momentos assim, porque eu me colocando no seu lugar, aí eu vejo assim, que a gente enxerga as pessoas que têm mais dificuldade, menos dificuldade, e aquelas que se colocam na dificuldade, É entendeu? verdade. É, aquelas que vai assistir uma live e senta em cima da placa, né? Por exemplo. Aí você fala, você tem a placa aí? Cadê a sua placa? Cadê? Aí a pessoa não acha, né? Aí tu, aí tu não quer, tu não pode ficar bravo, na condição sua você não pode. Mas aí você vai pensando assim, aí você fala, não, vou dar uns gritos aqui que já sai esse negócio aqui, né? Então é isso. Não, pior que Mas, você fez igual, pior que você fez igual eu faço, meu. Né? Eu falo, vejo que a pessoa tá, às vezes tá querendo me enrolar. Acho que ela não esperava que eu perguntava de volta para ela, ou ela não esperava que eu tava vendo que ela perguntou. Eu, Aí fi- eu dou eu, uma fico, olhada para eu, fico baixo. eu fico arrepiada quando você fala assim, a dor não é o lugar a ser tratado. Tem que tratar no ponto certo, não na dor, no ponto da disfunção. Aí uma pessoa pergunta assim, e para dor de não sei o quê? E para dor não sei onde? Aí eu já falei, a dor tem que ser. Aí faz a avaliação, estuda, faz o mecanismo.
Aí, olha, eu vou te falar, viu? É muito legal. Mas eu fico rezando para você se acalmar. Tá, mas vai lá, pergunta aí. Não, né? Agora eu só quero te agradecer mesmo. Gratidão por ter participado da live, tá? Que Deus continue te abençoando e te iluminando para você ajudar muita gente aí ainda, né? Gratidão de verdade por você fazer parte do mecanismo e por ser uma terapeuta TMR, né? Uma terapeuta miofascial restaurativa. E Então, eu fiquei muito feliz por te conhecer mais, né, por saber quem é a Nair, o que que a Nair faz, né? E o que que a Nair está fazendo. Pô, gratidão, gratidão por você estar com a gente. e também falar para quem quer fazer o curso que faça, né? Que quem tem vontade de fazer, que faça. Porque pelo menos o que a gente paga pelo curso, a gente recebe de volta ali, né? Aí falar, não, não foi um dinheiro perdido, você fez e recuperou. Mas também quem quer continuar e viver disto, né? E daí também é bom, Outra né? pessoa não, quer, não fizer nada mesmo, né, Nair? Porque se a pessoa tiver vontade de aprender, ela vai aprender, né? Eu falo, de fome só morre quem quer. É, Mas tem outras situações aí que não tem jeito. Mas enquanto a gente está podendo labutar, né, tem que ir em frente. Mas eu verdade. agradeço muito, tá? Eu agradeço. Eu desejo a vocês, assim, muita prosperidade, que vocês tenham sempre a proteção, né, do E, nosso Criador, né? com calma, né? E nada de 2 vezes a largura da pelve. Essa largura da pelve aí, meu Deus do céu, vai até os meus últimos fechar os olhos. Gratidão, né? Gratidão, verdade. Pessoal, e quem está aqui assistindo que não entrou no mecanismo ainda por conta de algum problema com cartão, alguma coisa assim, hoje a Rua autorizou a entrada no mecanismo por boleto. Então, se vocês quiserem entrar no mecanismo, não tem cartão, pode entrar pelo boleto, só vocês me chamarem por mensagem que eu mando o link para vocês do boleto, tá bom? Ou chamar a Rô no WhatsApp ou a Simone no WhatsApp, que elas também mandam para vocês, tá bom? É isso aí. Gratidão, né? Gratidão de verdade. Vou te marcar lá, você aceita para ficar no teu feed a live, tá bom? Tá bom, eu agradeço muito. Gratidão, tchau, tchau. Tá, um abraço. Onde é que desliga aqui esse treco? Eu encerro aqui.